Bom dia, meus amores! Hoje, segunda-feira, dia 28 de setembro. Estamos iniciando mais uma semana. Como estão todos vocês? Como foram de final de semana? Espero que estejam todos bem. Espero que estejam todos se cuidando. E eu espero também que estejam todos acompanhando as aulas e realizando as atividades. Tem alguém aí que, por acaso, ainda não enviou para o e-mail da escola aquela atividade diagnóstica do segundo bimestre? Nos procure a direção, a coordenação, os professores e envie para que a gente possa avaliar como está o seu desempenho na realização dessas atividades, tá bom? O nosso primeiro horário agora é de língua portuguesa, como vocês sabem, e nós iremos falar um pouquinho sobre as conjunções. No livro de vocês, de língua portuguesa, a atividade será da página 73 e 74 e fala também um pouquinho sobre essas conjunções. E o que é uma conjunção? Vocês sabem o que são as conjunções? Bom, uma conjunção é um termo que liga duas orações ou duas palavras que tenham o mesmo valor. As palavras que tenham o mesmo valor gramatical e estabelece também uma grande relação entre elas. No slide que vocês vão receber aí tem, por exemplo, duas frases. Ele joga futebol e basquete. Apresenta aí dois termos semelhantes. E tem também aí a segunda frase que diz: eu iria ao jogo, mas estou sem companhia. Então, aí tem duas orações. Então, em se tratando dessas funções que são estabelecidas por essa diversidade de elementos gramaticais, existem algumas semelhanças entre elas. Nós estamos aí falando no caso das preposições e das conjunções. Ambas têm a mesma finalidade, que é ligar os termos dentro de uma oração, dentro de uma frase, dentro de um texto. Então, assim como a preposição, a conjunção ela também é um importante elemento de conexão, ou seja, de ligação entre as orações. E a conjunção também é uma palavra invariável, são palavras invariáveis. Então, tem aí outros exemplos. Tem um exemplo aí que diz: o garoto segurou o brinquedo e o mostrou quando chegou à escola. A partir desse exemplo, a gente pode avaliar três informações. O garoto segurou o brinquedo, o garoto mostrou e o garoto chegou na escola. Então, na segunda oração aí, está ligada a segunda oração está ligada à primeira por meio do i. A terceira oração está ligada à segunda por meio do quando. Então, as palavras e quando ligam essas orações e são classificadas como conjunções nessa situação aí. As conjunções, elas são divididas em dois grupos, que são as coordenativas e as subordinativas. A diferença entre esses dois termos é que as conjunções coordenativas são aquelas que ligam duas orações que são independentes. Elas são divididas em 5 tipos. Já as conjunções que são subordinativas, elas servem para ligar as orações que são dependentes uma da outra. E elas são divididas em 10 tipos. Então, nesse slide aí que vocês receberam, nesse material, tem duas tabelas. Uma que apresenta os 5 tipos das conjunções coordenativas, para que vocês possam ler e analisar melhor. E tem também uma outra tabela que apresenta os 10 tipos das conjunções subordinativas. É bem simples, analisando, fazendo a leitura com atenção, vocês irão conseguir perceber e identificar melhor a diferença entre esses dois grupos de conjunções e também a definição do que é uma conjunção. Tem uma atividade também aí relacionada a esse assunto para que vocês façam no caderno, na disciplina de língua portuguesa, e também no livro, da página 73 e 74, livro de língua portuguesa do terceiro bimestre. Leiam com bastante atenção, para que não fiquem dúvidas, mas havendo qualquer necessidade, não se envergonhem, estamos à disposição e não queremos que vocês fiquem com nenhuma dúvida pendente. Então, qualquer coisa podem nos procurar, ok? Beijos e até a nossa próxima aula. Você sabe o que é conjunção? Só para lembrar, faz parte das classes gramaticais. Conjunção é o elemento que liga duas orações. Perceba, acordou, saiu de casa. E veja que o elemento e está unindo então as duas orações. Alguns exemplos de palavras que são classificadas como conjunções: e, para que, à medida que,
quanto melhor, conforme, se, porque, já que, mas, contudo, porém, ora, pois e muitas outras. Classificação das conjunções: coordenativas e subordinativas. Conjunções coordenativas servem para ligar orações independentes, ou seja, as orações separadas possuem sentido. Veja então: o Homem-Aranha caiu, levantou-se, ele é corajoso, teve medo. Então vamos colocar as conjunções para unir as orações que têm sentido próprio. O Homem-Aranha caiu e levantou-se. Ele é corajoso, mas teve medo. As conjunções subordinativas servem para ligar orações dependentes, ou seja, a oração depende da outra. Exemplos: quero, ele melhore. Veja que não faz sentido. A mesma coisa embaixo: o professor trabalha. Veja que parece que falta um complemento. Então vamos lá: quero que ele melhore. O professor trabalha a fim de que todos adquiram conhecimento. Hora de testar seu aprendizado. Complete o exercício conforme exemplo. Então vou fazer primeiro aqui com você a para ficar como exemplo. Veja que as orações são dependentes uma da outra. Então vou completar a primeira frase: eu liguei para você várias vezes. E esta frase é um exemplo de conjunção subordinativa. Vamos agora então fazer juntos B, C e D. Veja bem, você tem que completar com uma conjunção e depois dizer qual o tipo de conjunção que foi usada na frase. Veja que as duas orações têm sentido próprio. Então, você vai completar: comeu muito, mas queria sobremesa. Este é um tipo de conjunção coordenativa, já que as duas orações têm sentido próprio. Depois, ela chorava, estava triste. Novamente, você consegue entender as duas orações. Estava triste, ela chorava. Coisa que não acontece lá no exemplo A, onde você vê que a primeira oração é eu liguei e depois você várias vezes, que não tem sentido algum. Então aqui, ela chorava, tem sentido, estava triste, tem sentido. Vou completar aqui então: ela chorava porque estava triste. Este é um exemplo de conjunção, já que tem sentido as duas orações, coordenativa. Letra D. Vou buscá-lo, ele não chegar. Veja que novamente aqui não faz sentido algum ele não chegar. Então vou completar a oração: vou buscá-lo se ele não chegar. Lembrando, quando uma das orações depende da outra, isto é uma conjunção subordinativa.